Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, do autor Rick Renner. Hoje, dia 26 de janeiro, tema: a iluminação sempre é seguida por um combate. Texto base, Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Você já recebeu uma palavra do Senhor que lhe deu a direção exata que você necessitava? Nesse caso, deixe-me adivinhar o que aconteceu em seguida. De repente, bum! Parece que todo o inferno se levantou. As circunstâncias mais loucas surgiram, parecendo desafiar e atacar diretamente aquela palavra que você havia acabado de receber de Deus. Se eu acabei de descrever o que você passou ou que está passando neste momento, anime-se. Você deve estar no caminho certo. Uma luta espiritual geralmente acontece quando você foi especialmente iluminado com relação ao plano que Deus tem para a sua vida. Em Hebreus capítulo 10, verso 32, a Bíblia diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Hoje, quero que vejamos 3 palavras-chave nesse versículo: grande, luta e sofrimentos. Essas palavras descrevem o que você e eu podemos experimentar depois que o Senhor nos entregou uma palavra de instrução para nos iluminar com relação ao seu plano para a nossa vida. Em primeiro lugar, vejamos a palavra grande. Em grego, ela é a palavra polos, que significa um enorme número ou em um grau elevadíssimo. Usando a palavra polos, o escritor de Hebreus nos diz que às vezes os conflitos espirituais acompanham uma palavra de direção divina e normalmente não são desafios com poucas consequências que podem ser vencidos facilmente com um esforço mínimo. Na verdade, os ataques do inimigo geralmente são polos. Em outras palavras, são ataques significativos. O tipo de provações que exigem toda a sua determinação para se manter firme e não desistir. A segunda palavra que quero que você observe é luta. Ela vem da palavra grega atlesis e se refere a um atleta comprometido. Isso, sem dúvida, nos diz que quando você recebe uma palavra do Senhor, isso pode lançá-lo em um dos maiores desafios de toda a sua vida. Você se sentirá como se tivesse acabado de entrar no ringue e estivesse competindo pelo prêmio. Finalmente chegamos à terceira palavra, sofrimentos. Essa é a palavra grega patena e geralmente se refere a uma pressão mental ou a um sofrimento que afeta a mente. Não se trata de doença mental, mas aponta para uma guerra na sua alma ou para um ataque na sua mente. Hebreus 10, 32 poderia, portanto, ser interpretado deste modo: depois que foram iluminados, vocês suportaram uma provação enorme que os lançou na maior luta que já enfrentaram em suas vidas. Mas a parte mais crítica da batalha resultou dos ataques persistentes que literalmente maltrataram suas mentes. Você pode estar certo de que, se tomar uma posição de fé em resposta a uma palavra que recebeu de Deus, todos os pensamentos negativos possíveis se levantarão contra sua mente. O diabo não apenas tentará usar pessoas e circunstâncias para frustrar o plano, como ele também afetará a sua mente com todo tipo de pensamentos negativos e acusações. Ele fará tudo o que puder para convencer você a não fazer o que Deus o chamou para fazer. Não se surpreenda com isso. Você precisa lembrar que Jesus passou por esse tipo de ataque enquanto estava pendurado na cruz. Enquanto ele entregava a vida altruisticamente na cruz. Soldados e outros criminosos lançavam contra ele
palavras horríveis e caluniadoras. Mas Jesus colocou de lado todos os ataques que se levantaram contra sua alma e suportou, entregando sua vida e seu destino nas mãos do Pai. Assim, se você recebeu uma palavra de Deus para a sua vida, eu pergunto a você: você passou por uma provação enorme depois de ter sido iluminado acerca do plano de Deus? Você sentiu que havia sido lançado em uma luta que veio para desafiar o que Deus havia lhe dito? Você descobriu que o diabo tentou atacar sua mente e suas emoções com mentiras, acusações e temores? Se você já passou por isso que estou falando, ou se é exatamente o que está atravessando agora, então anime-se. Esse é provavelmente o sinal mais claro de que você recebeu uma verdadeira palavra da parte do Senhor. Você deve estar no caminho certo, porque o diabo está terrivelmente preocupado com o que acontecerá se você agir com base no que Deus lhe revelou. Não recue. Não se renda às mentiras cruéis do inimigo na sua mente. A guerra contra seu corpo, aos desafios contra suas finanças ou os ataques dele ao seu relacionamento. Independente de quanta resistência ele tenta levantar contra você, não ouse recusar do que Deus lhe deu. Se você não tivesse recebido uma verdadeira palavra do Senhor, não haveria nada para o diabo desafiar. A luta que está enfrentando é a maior evidência de que você está no caminho certo. Simplesmente fique firme e não desista. Está claro que você está indo na direção certa. Minha oração para hoje. Senhor, quando adoto uma posição de fé em resposta à palavra que recebi de Ti para minha vida, percebo que Satanás pode tentar usar pensamentos negativos para guerrear contra minha mente. Obrigado por me alertar para o fato de que o diabo pode até tentar usar pessoas e circunstâncias para frustrar teu plano para a minha vida. Mas também te agradeço, porque Satanás não pode impedir que teu plano aconteça. Com teu Espírito iluminando minha mente, sei que serei capaz de discernir os ataques do inimigo e de resistir com êxito a cada um deles. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro com ousadia que não vou recuar. Não vou me render às mentiras cruéis de Satanás. A sua guerra contra meu corpo, aos seus desafios contra minhas finanças e aos seus ataques contra meus relacionamentos, independentemente de quanta resistência ele tente levantar contra mim, não recuarei da palavra que Deus me deu. Permanecerei firme, agarrando-me ao que Deus prometeu. E será o diabo que vai jogar a toalha e se render. Resistirei até que ele fuja. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Quais são alguns exemplos do passado nos quais você recebeu direção para a sua vida e soube que ela vinha da parte de Deus? 2. Você foi bombardeado por pensamentos negativos e pressões que tentaram fazê-lo duvidar da direção que Deus lhe dera? Como você reagiu no futuro? Como você pode reagir de acordo com a palavra quando esses pensamentos negativos e essas pressões se levantarem contra a direção de Deus para a sua vida? Esse foi o número 3. Sejam abençoados na prática da palavra.